Bom, falamos de alguns fatores aqui e agora falando sobre o desinfetante em si. É claro, né, o desinfetante ele é dose dependente e aí tem que seguir a recomendação de cada fabricante e cuidar que qualquer processo que utilize uma dose abaixo daquilo que é recomendado vai comprometer a desinfecção. Então, claro, diluir corretamente o produto, aplicar um volume adequado por metro quadrado, né, da instalação, mas o principal e uma coisa que é bem recorrente que a gente vê é a aplicação e instalação que o recomendado é que essas instalações elas estejam secas. E, na verdade, é muito recorrente a gente ver que o desinfetante ele é aplicado logo em seguida da lavagem, onde a gente ainda tem muita quantidade de água. Claro que tem algumas situações que é complicado, porque, às vezes, dependendo da região, no sul, principalmente, quando inverno é muito úmido, tem dificuldade para secar. Então, tem algumas situações realmente que a gente vê que é um pouco mais difícil, é bem mais desafiador a gente conseguir esperar secar a instalação, mas o que chama atenção, aqui eu trago uma foto para vocês, é a questão dos bebedouros, né? A questão aonde, principalmente os locais aonde a água ela fica retida, né? E os comedouros, esse tipo de bebedouro, mas principalmente comedouros, não só na fase de maternidade, que é o exemplo aqui, mas creche, terminação, é muito frequente ver a questão de água que fica retida e um comedouro, por exemplo, que passa por um processo de desinfecção aqui, ele vai ter subdosagem e possivelmente ele não vai ter a desinfecção esperada. Bom, para exemplificar isso, esse trabalho aqui ele foi feito, enfim, em granjas, avaliando diferentes protocolos e cada granja fazia o seu protocolo e simplesmente foi um estudo onde eles avaliaram, bom, cada um tem um padrão, vamos comparar esses resultados, né? E aqui vocês podem ver que em azul eu tenho uma contagem de enterobactérias, que enfim, contagem de bactérias aqui, que pode ser um indicador, né, que a gente utiliza bastante para limpeza e desinfecção. Em azul, então, é a contagem antes e em laranja após o processo de limpeza e desinfecção. Vejam que aqui, então, são granjas, diferentes granjas que foram avaliadas, e vocês podem ver que a grande maioria das granjas aqui, com exceção dessa granja C e com exceção dessa granja L, a grande maioria delas aqui teve um bom resultado com o processo de limpeza e desinfecção. Isso aqui é quando eles coletaram em piso das baias, tá? Nesse mesmo trabalho, eles fizeram essa mesma contagem, porém em comedouro, não em piso. E aí vejam que o resultado ele muda bastante. E uma das questões que se discute muito é o quanto, enfim, esses comedouros, a dificuldade que tem de higienizar corretamente e secar antes de fazer a desinfecção. Tá? Então, esse trabalho acho que exemplifica bem essa questão da subdosagem em comedouros. Bom, vamos rapidamente para o vazio sanitário, para a gente finalizar a parte dos processos, né? Então, o vazio sanitário ele é um processo complementar. O principal objetivo dele é permitir, então, o efeito residual para o desinfetante. E o período adequado a gente vai discutir um pouco, mas é muito difícil a gente ter um número mágico que possa se aplicar a todas as realidades, porque ele vai depender muito se o teu processo de desinfecção foi bem feito, que por consequência vai depender se foi bem feita a remoção da matéria orgânica, enfim. Então a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E sempre vem a pergunta do custo-benefício, né? Vale a pena às vezes deixar a instalação tantos dias parado, mas a gente vai trazer alguns dados aqui. E aí aqui é um trabalho onde foi feito, esse trabalho aqui ele é feito em abatedouro, mas o que eu quero trazer na verdade é mais o conceito do que eles encontraram aqui. Então, eles avaliaram também salmonela e enterobactérias com diferentes protocolos, tá? Então, vocês vão ver diferentes protocolos. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é quando eles utilizam detergente e desinfetam aqui com um princípio ativo, eles encontraram, então, 24% de prevalência de salmonela, depois de utilizar esse protocolo, tá? E quando eles utilizam o mesmo protocolo, mas eles aguardam 48 horas para secar
esse produto aqui, ou seja, para ele ter um efeito residual de 48 horas, essa prevalência que era de 24%, ela cai para 3%. Tá? Então, mostrando que um período mínimo aí, nem que seja de 48 horas, para ter um efeito residual do desinfetante, ele é bem importante. Esse outro estudo aqui, ele mostra, eles mensuraram como que acontece ao longo do período de vazio sanitário. Então, eles avaliaram 6 granjas, 6 lotes de creche, e logo depois que os animais saíram, eles fizeram aquele processo do pré-enxágue, que eu comentei lá anteriormente, e depois disso eles fizeram então uma limpeza com água quente e desinfetaram com uma associação aí de produtos de amônia e de glutaraldeído e permitiram então aí um tempo de vazio sanitário de 10 dias. E aí no primeiro, no quarto, no 7º e no 10º dia, eles coletaram amostras para avaliar então como que tá, enfim, os resultados bacteriológicos. E aqui, o que eles verificaram? Esse mesófilos aeróbios é uma contagem total de bactérias. Tá? O que eles verificaram? Que nesse primeiro dia aqui, essa contagem era maior e que o melhor resultado que eles tiveram foi ao 4º dia. E que normalmente a gente pensaria, bom, quanto mais tempo melhor, não necessariamente, foi isso que eles viram aqui nesse trabalho. Tá? Então, nisso a gente pode discutir vários aspectos com relação a controle de roedores, será que não houve uma recontaminação aqui nesses processos, enfim. Mas por isso que é importante a gente entender cada processo e se cada processo foi feito adequadamente. A desinfecção foi feita adequadamente, a retirada da matéria orgânica, mas esse trabalho aqui mostra que 4 dias foi melhor do que deixar mais tempo.